Canal P2BG tem o apoio da Bravo Jogos, sua loja de board games. Galera, P2 por aqui e bem-vindos ao unboxing de mais uma expansão para o Zombicide segunda edição. Eu tô falando de Fort Hendricks e aqui, né, pessoal, o jogo vai se passar numa base militar americana, né? Então a gente vai ter aí algumas novidades, né? Já vamos olhar aqui, ó. Nós vamos ter aqui alguns soldados aí que viraram zumbis, então eles vão passar a atirar, né? Aqui no decorrer da história, né, que também se passa em 10 missões, igual nós vimos recentemente aqui do Washington DC, né? Então também foi no começo ali onde tudo estava acontecendo, então é como se fosse simultaneamente ali. Aqui nós vamos ter novos 6 sobreviventes e a mãe de um deles trabalhava lá, então fala aqui, né, que a mãe do Penny trabalhava ali na base, né, então na base de Fort Hendricks ela trabalhava como bióloga e ela pode tentar ajudar o grupo aí a entender como tudo começou, tá? Então a Simon que lança o Zombicide para o mundo e aqui no Brasil nós recebemos pela Galápagos, tá? Vou abrindo aqui, se você está procurando Zombicide segunda edição, que precisa a caixa base aí para jogar as expansões, ou se você também está buscando as expansões, que vem muita coisa, não só o que já foi lançado, mas também vamos ter aí comissões no Rio de Janeiro, como eu já comentei aqui, né, outras novidades ali no Velho Oeste. Então, se você está procurando todo o acervo do Zombicide, todo o acervo da Galápagos, você encontra na Bravo Jogos, que é a nossa loja parceira, loja especializada em board games. Tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui então, olhando. Parece que tem também um deck aqui, turma, que é novidade, tá? Que é um deck especial aí das forças militares americanas. Vamos olhar tudo aqui então. Bom, temos aqui o manual, né? Aqui eles mantiveram, né, a questão do relógio com a lanterna, que nós já mostramos aqui. Eu vou deixar o link, inclusive, né, do vídeo do Zombicide ZC que eu fiz aqui, né? Então, olha que bacana, uma arma diferente aqui, né, ó. Aqui tem eu até esqueci de falar no outro vídeo que o botando para quebrar ele também é uma novidade, tá? Para essas expansões, que você pode meio que ir pro tudo ou nada, pode correr o risco de quebrar suas armas, mas com certeza ganha muitos poderes aí para detonar a zumbizada, né? Então aqui, pessoal, nós vamos olhar as miniaturas, né? Eles vieram nessa cor verde aqui, bem interessante, né? Que remete muito aí à questão, né, dos soldados ali, do exército, né? E aí eles vão ter então esse novo apetrecho, que é poder mandar chumbo também de volta. Olha só essa escopeta, que diferente, turma. Vamos olhar tudo ali nas cartas, né? Então, curtindo aqui o manual, que é sempre muito completo, né? Principalmente se tratando não só de Zombicide, mas dos jogos da Simon, né? Eles vêm muito completos, com bastante gravuras, bem fáceis de entender. E aqui, por conta das missões, né? Como eu falei, nós temos 10 missões, então nós vamos poder seguir aqui, né, o setup para montar. Aqui, ó, não sei se nós temos aqui uma granada diferente, talvez aí de fumaça. Tô curioso para saber tudo que vem aqui. Não escondo que sou muito fã de Zombicide, gosto bastante, né, da caixa base, de tudo que sai aí de Zombicide. E aí ele é uma porta de entrada, né, para novos jogadores e para aqueles que também curtem, vão acompanhar tudo aqui comigo. Já temos aqui logo de cara um helicóptero que caiu aqui, todo detonado, né? Adoro essas artes que eles fazem aqui nas peças de mapa. Então temos aqui, né, as caixas ali, tanto de arma quanto de missão que eles colocam. E para você que nunca jogou, né, pessoal, eles colocam aí, usam a mesma peça de mapa para várias missões, né? Então é o que nós chamamos aqui do mapa modular, né? E aí tem justamente essa vantagem, né? Que você pode, inclusive, se você quiser ser criativo e montar a sua própria missão, você também pode. Na própria Simon ali você encontra, né? Eles possuem, todas as sextas-feiras eles lançam ali sugestões de missões, então você também pode acompanhar dessa maneira, tá? Nós temos um punchboard aqui com o relógio e a lanterna, que eu vou destacar aqui pra gente olhar daqui a pouco. E aqui então as peças de mapa, né? Ó, bem semelhantes aí com o que nós temos também na caixa base, né?
Eu comentei aqui quando eu fiz do Washington DC que eu preciso finalizar as missões ali da caixa base, né? Eu não gosto de começar ali uma nova, né? Uma expansão, por exemplo, sem finalizar, embora aqui na caixa base a gente pode jogar as missões de maneira aleatória, tá? Aqui nessas expansões, tanto na ZC quanto na Fort Hendricks, eles recomendam que façamos o modo campanha, porque eu vou mostrar aqui também o bloco de anotações, onde a gente evolui com os personagens, nós podemos desbloquear recompensas, né? Então, fica muito interessante para seguir dessa maneira, tá? Nada impede de a gente, de repente, jogar depois, né? Quando for aí um replay, vamos dizer assim, nada impede de jogarmos missões aleatórias, mas de início o próprio jogo recomenda que façamos as 10 missões em sequência, tá? Isso aqui é bacana, que veio também, né, na outra expansão, então é bacana ter, né, bastante, nós podemos tirar cópia também. Esse pino aqui eu acabei não montando da outra vez, eu vou fazer a montagem aqui para vocês verem, tá, do relógio. Vamos deixar ele quietinho aqui por enquanto, mas aí a gente vai dar uma olhada aqui primeiro nos decks, e aí eu prometo que dessa vez não vai passar batido a montagem do relógio. Bem simples, né, pessoal? Mas eu gosto de fazer completinho aqui pra gente poder seguir para quem quiser curtir comigo aqui, tá? Esse baralho aqui, então, ó, esse deck, né, ele é com esse fundo das forças americanas, né, ali, na verdade, do exército americano, tá? Nós temos ali... Eu tô fazendo muita comparação com os ZC porque tá muito característico, né, que eles mudaram o tema e usaram aqui, então, essas mudanças para aplicar para o Fort Hendricks, mas lá nós temos, até mostrei, né, o terno e gravata, que são cartas diferentes, que aí tem armas do Serviço Secreto Americano. Aqui, ó, como as próprias mini aqui no fundo já estão mostrando, nós vamos ter, então, armas do Exército Americano. Vamos lá? Vamos curtir aqui? Quando a gente faz busca, temos chance de sair zumbis, né? Então, falando aqui para quem ainda não jogou, olha lá, a granada que nós vimos, então, no manual, é uma granada incendiária. Que bacana, eu achei que fosse algo relacionado a fumaça, alguma coisa assim. Mas, ó, granada incendiária, bacana essa novidade. Rifle Colt, carabina também Colt. O que mais nós temos aqui? A lanterna, que vai ser importante, né? Com essa... situação de jogar com o passar das horas ali no relógio e tal. HK. Vamos ver aqui, faca. Essa faca aqui poderosa, hein? Isso aqui, facão, que é uma lâmina poderosa aí. Ração instantânea. Então esse aqui é para ganhar o PA, né? O XP. Vamos lá, machete a gente já conhece. Aqui, ó, essa escopeta aqui bacana. Vou trazer aqui mais de pertinho. Óculos de visão noturna que nós tínhamos lá. Muitas balas, muitos cartuchos. Kit de reparo. Isso aqui nós já vimos nas outras versões, né? Sig Sauer. Olha só que arma top, pessoal. Inclusive essa cor, essa tonalidade aqui, ó. Muito característico do exército, né? Meio que um bege, às vezes com um certo camuflado. Isso aqui, eu nem sei como que fala isso aqui, como se fosse um pé de cabra e uma picareta ao mesmo tempo, né? Talvez aí o nome Halligan Tático, né? Olha só, a gente provavelmente vai precisar ali para, ó, Tomahawk Tático também, vamos precisar às vezes ali para algumas situações na missão. E aí vamos acompanhar os outros decks. Então aqui, esse eu vou passar um pouco mais rápido, pessoal, porque esse aqui azul, ó, Molotov e tal, são os que a gente já conhece ali da caixa base, né? E de outras expansões também, como a que eu comentei aqui, tá? Vou abrir esse aqui também, só para não ficar nenhum componente de fora, mas também aqui, né, nós vamos ter o restante ali das cartas de busca, né, aqui quando sai os zumbis e tal. Então essas daqui com fundo são os de fundo azul, aí comida, motosserra, que é sempre bom, né? Essas daqui eu vou manter aqui. Nós temos as vermelhas, as cinzas e também essas daqui que são as de entrada de zumbis, né? Então, conforme nós vamos aumentando ali no nosso marcador,
nós vamos aumentando também os pontos, né? O PA e também a entrada de zumbi de acordo com o nível, né? Então aqui, ó, a investida dos brutos e tal. Então aqui nós vamos tendo. Eles usaram aqui como brutos, né? Antes nós tínhamos balofos e os brutos nós vimos também no Zombicide Black Plague, né? Então temos aqui, ó, ativação extra, tal. É o deck que nós usamos ali para a entrada dos zumbis. Deck de fundo vermelho, geralmente são algumas armas especiais, quando elas ficam nas caixas ali de missão. Ó, mas essa aqui eu não tinha visto ainda, hein? Magno 357. Aquela que eu comentei no manual, ó, Coach de cano longo, né? Olha só que bacana, uma katana preciosa. Ó, escopeta de assalto, então esses daqui estão diferentes sim, pessoal. Martelo de cerco, ou de cerco, não sei se tá certo. Quebra-pulso. Olha só que escopeta top, gente. Então esse aqui, tem algumas, né? Esse Kukri dourado ele já tinha, mas algumas aqui são novidade, tá vendo? Por isso que é bacana a gente passar tudo aqui, para não perder nenhum detalhe. Aqui são 6 cartas iniciais, né? Ó, já começa poderoso, hein? Porque cartas iniciais de outras caixas não tinha rifle não, viu? Era faquinha, né? A pistola não muito aí, mas aqui já gostei, hein? Bacana. Bom, antes da gente seguir, deixa eu montar o relógio aqui, só pra gente não esquecer. Destacar as 6 lanternas, da outra vez também foi super fácil. Então aquele padrão Zombicide, componentes da Simon que a gente já conhece, né? Super fácil e de muita qualidade. Aqui, pessoal, não tem segredo, a gente vai colocar uma peça em cima da outra, tá? E vai colocar então esse pino que vem aqui. A dica aqui é a seguinte, a gente coloca ele nessa parte, se ele não voar, a gente coloca ele aqui, ó, atrás tem aqui, ó, regras noturnas e tal. A gente coloca essa parte aqui, ó, 10-0 pro pino. Essa parte aqui, que é a que vai receber o pino, a gente coloca primeiro aqui por trás, ó, e segura para ele ficar bem aparente aqui nessa ponta, tá? Aí dá uma encaixada aqui, né? Para fazer um acabamento legal. E aqui a mesma coisa, ó. Então põe um relógio, né? Que ele vai girar aqui dessa forma, tá? E aí ele ficando assim aparente, a gente vem aqui, ó, com um encaixe e coloca aqui por cima, aqui e aperta, tá? Ele não costuma... Opa, deu um clique, ó. Só porque eu falei, né? O outro foi difícil, não senti esse clique. Esse aqui ficou bem encaixado, ó. E aí ele vai girar, então, ao longo da missão, né? Você vai girando as horas para usar, então, as regras tanto diurnas quanto noturnas, tá? Então, o campo de visão, né? O alcance, ele vai interferir diretamente nisso. E aí, para isso que a gente acaba usando a lanterna, tá bom? Aqui, ainda nessa parte superior, nós temos os decks, as fichas de personagem, então, dos nossos sobreviventes. Vamos ver aqui, esse aqui provavelmente a gente fala Javier, né? Então aqui tem uma breve história aqui do personagem. Então Javier, Cole, né? Esse nome é difícil de falar porque com K ele é igual Cole Grimes, né? Que é o filho do Rick Grimes. Então Cole, nem sei, não consigo nem falar direito, que tem um R aqui no meio. Marianne ou Marian, né? Como quiser. Vamos ver aqui. Bacana a foto dela. Soldado. Michelle, né? Que a gente conhece. Riley. Eu acho que é Riley. Vamos deixar só Riley. E Wayne, né? Wayne a gente já conhece aí de algum super-herói. Então tá aqui, pessoal, os personagens todos muito bacana, né? Então, com as suas habilidades aqui, que a gente vai marcando também. Nesse daqui, deixa eu só ver. Aqui, ó, os decks de missões. Então, esse daqui, ó, nota 1, 2 e 3. Aqui, ó, helicóptero caído, que nós já vimos lá, inclusive, a peça de mapa. Então, missão 1, 2, 3, missão 4. Olha, carta pra caramba na missão 4. Missão 5, 6.
aqui missão 7, 8, 9 e 10, tá? Muito conteúdo aí pra gente curtir e se divertir. Tirando aqui então, pessoal, ele vem preso nas pontas, né? Pra poder segurar aqui as minis e os dados, que são os componentes que faltam aqui pra gente finalizar. Então, um conjunto de dados, né? Eu gostei bastante dessa impressão aqui, né? Ele tem um baixo relevo, né? Eu gostei bastante porque ele parecem aqui os tiros, né? Então, um conjunto de 6 dados, que nós vimos também no ZC, né? E aqui as minis, vamos olhar aqui, ó. As miniaturas, então, primeiro dos zumbis. Aí, ó, deve mandar bala para tudo que é lado, né? Porque ali ele diz, né, que são soldados que esse aqui tá sem, tem arma, mas não tá segurando. Não sei aqui se é só ilustrado, né? Mas esse daqui, ó, porque eles falam o seguinte, que são zumbis ali do exército, né, que eles não desaprenderam como puxar um gatilho, né? Então deve fazer uma bagunça da boa aqui, né? E aí nós vamos ter que fazer então escolhas para poder se safar, né? Ó, mais um. Esse aqui são, na verdade, 2 tipos, né? Com arma e sem arma. Aqui, possivelmente um companheiro, né? Ou às vezes pode ser, quem sabe, aí até a mãe do Penny, né? Que eles falam ali que vai ter um lance desse aí, que ela trabalhava como bióloga na base. Vamos olhar então de perto aqui os sobreviventes. Ó, galera aqui. Olha que bacana o detalhe dessa capa. Galera aqui. Ó, com a motosserra, né? Cheia de atitude, cheios de coragem aí pra gente poder botar pra quebrar. Mais uma. As últimas 3 pra gente finalizar. Aqui. Ó. E mais uma. Aqui, ó. Bem bacana, né? Com 2 espadas ou aquele facão que eu vi lá, que parece uma espada, né? E aqui o insert, pessoal, costuma ser simples quando é expansão, mas mesmo assim muito bom, porque tudo bem distribuído, bem encaixado, então uma qualidade bacana, né, pra gente até depois poder, ó, encaixar o relógio e guardar tudo certinho aqui, tá? Então é isso, pessoal, isso é tudo que vem em Zombicide Fort Hendricks. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.